Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui com mais uma aula e hoje nós vamos, dar seguimento nos temas relacionados a recursos energéticos, minerais. Nós vamos trabalhar hoje com energia hidráulica no Brasil, ok? Muito bem. Então vamos com os dados introdutórios. A fonte hidrelétrica, então vejam aqui nesse primeiro slide, tudo muito pontuado didaticamente, a sua obtenção a partir de uma energia liberada pela queda d'água represada, que vai mover uma turbina que por sua vez vai acionar um gerador elétrico. Então todas as usinas hidrelétricas elas vão apresentar uma represa, certo? Essa represa esse lago vai representar uma grande obra, em maior ou menor grau, dependendo de algumas obras aí gigantescas, obras como Itaipu, Belo Monte, aquela chinesa das Três Gargantas, eu acho, obras de impacto assustador, então vai necessitar de um lago, de uma represa. Então o principal fim, o uso, produção de energia elétrica. Então nós vamos ter em qualquer dessas energias que nós temos visto, nós vamos ter vantagens e desvantagens. As vantagens, que a energia hidrelétrica ela não emite poluente, ela não vai lançar gases do efeito estufa, certo? É uma energia limpa, ok? Entretanto, nós vamos ter sim muitas desvantagens. Para a construção da represa do lago é necessário inundar, dependendo do tamanho que o projeto tem para uma respectiva eventual represa, você vai ter uma inundação de uma grande área. E nisso você vai ter que deslocar pessoas, você vai ter que retirar animais. Aqueles animais que não conseguem ser retirados podem ser mortos, porque vão ser cobertos pelas águas, certo? Então certas áreas, sejam de cidades, sejam de natureza, vão ser completamente inundadas para fazer, com o intuito de fazer essa represa, tá certo? Então nós vamos citar aqui o exemplo de Belo Monte, e aí nós vamos explorar um pouco essas desvantagens. Ainda nesses dados introdutórios, o Brasil é um dos países que apresenta a maior, uma alta demanda energética, principalmente aqui em áreas urbanas, áreas que demandam que existem indústrias. Então nós somos um país com um alto potencial energético, mas também com uma alta demanda energética. Então pensando eletricidade, não se esqueçam que a energia ela pode ter dois fins, fins de movimentação de veículos e também de geração de eletricidade. Então, pensando eletricidade, a matriz hidráulica é a principal produtora do nosso país, certo? Existem algumas equações para nós aqui analisarmos. Se nós formos olhar a principal região que oferece potencial hidráulico é a região norte, certo? Ah, professor, mas os rios da região norte, eles são rios de planície, e eu ouvi em algum momento, em algum lugar, que é necessário, ter aí uma queda para as turbinas serem melhor, movimentadas, aquela coisa toda. Sim, mas ser um rio de planície não impede que exista uma situação, de pelo menos ali perto das turbinas, que não se construa uma situação de inclinação para que a água possa entrar pelas turbinas de uma forma mais inclinada.
Então isso aí depende de uma obra de uma engenharia, certo? Então não é minha especialidade, como vocês sabem muito bem. Então esse é um ponto interessante. O nosso a região com principal potencial hidráulico é a região norte. Só que é a região que menos demanda energia, certo? A região que mais demanda energia é a região sudeste, que também possui um alto potencial hidráulico. Só que na região sudeste nós já conseguimos quase esgotar esse potencial. Aonde pode construir usina já foi construído. Então, se nós queremos ainda investir em matriz hidráulica para geração de energia elétrica, nós precisamos, buscar, em outras regiões. E aí construirmos, além de construir, os reservatórios, as usinas, nós temos que construir também sistemas de transmissão de energia, certo? Então, fechando esse slide, a principal demanda energética é da região mais urbanizada e mais industrializada do país, que é a região sudeste e sul. Só que essa região já quase foi atingido o seu potencial hidráulico e energético, tá? Então, segundo o livro, só o sudeste representa 60% do consumo da energia do país. Então veja, por quê? Por conta da densa urbanização, da alta urbanização. A principal mancha industrial do país está na região sudeste. Então a região norte é uma região, felizmente, ainda com muita floresta, é uma região de baixa densidade demográfica, é uma região que, tirando a Zona Franca de Manaus, as indústrias são escassas, que demandam muita energia, certo? Então, tudo isso tem que ser colocado no papel. Concluindo, por mais que a energia hidrelétrica seja uma energia limpa, nós não podemos esquecer que a construção, de uma usina hidrelétrica, sobretudo de grandes usinas hidrelétricas, vão trazer um impacto profundo, não só na natureza do lugar, alterar a dinâmica dos rios, a dinâmica da fauna, da flora, mas a sociedade do lugar. Existe uma matéria, quem gosta de psicologia, quem pretende cursar psicologia, ou sociologia, ou psicanálise, sei lá, procurem no site El País, no meu grupo, no Humanidades tem, coloquem lá Belo Monte, anomia em Belo Monte, vocês vão perceber um estudo, um dossiê que o El País fez, na cidade, como chama a cidade do Pará, é uma cidade que é a principal base da usina de Belo Monte. Essa cidade, ela era uma antes da construção da usina e ela se tornou outra depois da usina. E onde eu quero chegar? O nível de suicídios disparou desde que a usina foi construída. Então, a construção da usina alterou toda a dinâmica de vida da sociedade. Eu vou tentar procurar a notícia e eu vou colocar nos comentários da aula no YouTube, beleza? É muito boa a matéria, o dossiê. Então, essa investigação mostra para a gente como que a alteração da dinâmica de vida, dessas pessoas impactou, trouxe pessoas de fora, aumentou o crime, limitou a diversão das pessoas, o contato com o rio, e principalmente, fez com que, o número de suicídios disparasse dentro da cidade. Mas é aí que está o interessante, meio que sendo sociólogo na aula de geografia. Não é um suicídio, não são suicídios por questões subjetivas, mas por questões objetivas. Então,
usando da teoria de um grande sociólogo clássico, Émile Durkheim, né, é um suicídio em que a sociedade ou contexto social influencia no ato, tá? Então, às vezes falamos, né, não, tem que construir mesmo. É necessário, antes da construção, um estudo de impacto. O estudo de impacto ambiental, o estudo de impacto econômico, o estudo de impacto social, certo? Então, são coisas importantes de serem colocadas aqui para vocês. Então, atenção, né? Para fechar essa primeira parte da nossa aula. É conveniente ressaltar que o desequilíbrio na distribuição regional do consumo é reflexo das diversidades econômicas regionais do país, como bem foi, né, apontado por mim, né, atrás, certo? Então, a principal bacia que vai apresentar o principal potencial é a amazônica, né? Depois a do Paraná, depois a do Tocantins, certo? Só que são, principalmente no caso do Paraná, são bacias que já quase se atingiu todo o seu potencial, certo? Então, uma bacia que é super explorada é a do São Francisco. A bacia, como nós vamos ver mais para frente, no estudo das bacias hidrográficas, a bacia do São Francisco ela é super explorada e, né, ela tem apresentado alguns problemas por conta disso, sem contar, né, desmatamento, assoreamento, etc. e tal. Vamos agora para um balanço geral, vamos ver alguns gráficos, e é muito importante vocês tomarem contato com dados gráficos, ok? Porque eles sempre vão estar, né, sendo colocados, testando vocês em questões, né, provas, etc. e tal. Aqui na apostila nós temos um gráfico da evolução da matriz brasileira de 40 a 2013. Então, percebam que em 40, né, um item, uma oferta interna de energia, né, uma variável aqui seria a lenha. Então veja que se usava muita lenha ainda em 1940 para gerar energia, certo? E percebam que essa lenha ela caiu muito até 2013. Hoje se usa biomassa, certo? Principalmente do bagaço de cana. Então não devemos fazer uma relação de biomassa, de bagaço de cana com lenha, certo? A bagaço de cana, principalmente bagaço de cana, é biomassa. Então percebam que também está aqui aumentando muito. Algumas usinas, né, de álcool e açúcar, elas têm produzido a sua própria energia a partir da queima da biomassa, né? Existe uma estrutura interna que faz com que, né, seja produzida essa energia e distribuído o excedente para uma central aí de captação de energia. Outra coisa que chama-se atenção aqui é o crescimento do petróleo. Ainda o petróleo é muito usado, né, para movimentar principalmente os veículos, né, ou as próprias usinas termoelétricas. E também, né, a hidráulica. Percebam que a hidráulica já foi mais representada, principalmente nos anos 2000, e tem já o governo brasileiro, o governo FHC, o governo Lula, investiu também em outras matrizes, né, energéticas, como as termoelétricas principalmente, né, em gasodutos. Existe um acordo brasileiro-boliviano de fornecimento de gás natural. Então o gás natural também cresceu bastante, né? Veja que, né, em 70, em 60 era irrisório e hoje já representa 12% da matriz energética brasileira. E tende a crescer, certo? Por quê? Porque existe também gás natural dentro dos reservatórios do pré-sal. A matriz elétrica brasileira, certo? Elétrica, certo? Produção de energia elétrica. Então, a matriz hídrica é a principal. Então, sempre lembrem-se de que, né, a energia é tanto para a produção de energia elétrica, de eletricidade,
para movimentação de veículos. E aí, se você incorporar os veículos, né, os transportes, você vai ter uma diversificação da matriz energética, tá? Então, em primeiro lugar, a hídrica, depois nós vamos ter, vejam vocês, né, a eólica e a biomassa, quase empatadas, porque isso aqui é do ano passado, então é novinho esse dado, hein, gente? Achei para vocês. Já estão empatadas, o gás natural está subindo e o petróleo, né, representa pequena quantia. Vejam a nuclear, né, que vocês viram a aula também, representa 1%. Já a matriz energética geral brasileira, o principal item é o petróleo, depois os derivados de cana, depois hidráulica. Aqui nos derivados de cana entra o álcool etanol, certo? Não é só a queima da biomassa. Aqui entra o álcool etanol para a movimentação dos veículos. O gás natural, a nuclear. E vejam que o carvão, felizmente, ele é pequena a sua porção, que o carvão é o mais poluente de todos. E comparando com a matriz energética mundial. Então, vocês vão ver muitas questões que vão comparar, certo? Matriz energética brasileira, matriz energética mundial. Então, o carvão, né, no mundo ainda é muito usado, principalmente na Ásia, né, no sudeste asiático, no sul asiático. Né? Então, carvão, petróleo e gás são as principais matrizes energéticas do mundo. Das três, como nós já trabalhamos, a que menos polui, que menos traz impacto ambiental é o gás. Valeu, galera? Então, falta apenas uma aula para nós concluirmos o nosso estudo de recursos energéticos. Valeu? Abração e até mais.